torcida sabe que o Grêmio foi garfiado pela Conmebol e não tá na final da Libertadores, é River e Boca, né? 2 times argentinos. Mas esse meu comentário não tem muito a ver com futebol, em que pese ser sobre essa final da Libertadores. Vocês não acham estranho uma coisa, cara? Olha o simbolismo. Eu tava agora falando com o meu argentino do Boca e surgiu o seguinte questionamento, cara. Como é que a final da Libertadores da América vai ser jogada em Madrid, que é a capital dos conquistadores da América, né, cara? Dos caras que colonizaram a América. É um contrassenso histórico que beira quase a falta de respeito, né, meu? Porque quem são os libertadores da América, né? É o Simão Bolívar, pro norte, San Martín, aqui pro sul, da parte latina, e o Dom Pedro, né, cara, com a nossa independência. E o Dom Pedro, né, cara, então agora essa final de 2018 da Libertadores, imagina, até agora o meu Grêmio é o atual campeão da Libertadores, né? Tricampeão, por sinal, que poderia vir até jogar essa final consecutiva aí. Mas sobreviverei, a melhor parte da vida é que tem pessoas que são tão condescendentes comigo e querem acalmar meu coraçãozinho, né? Alguém mandou uma mensagem dizendo assim, Conrado, presta atenção, cara. Agora no ano que vem vai ter final única, né? No Chile, da Libertadores. Essa final desse ano vai ser lá em Madrid. Ou seja, o Grêmio é o último campeão da Libertadores raiz, entendeu, meu? O Grêmio é o último campeão da Libertadores raiz. Ganhou lá na Argentina, dos argentinos. Ônibus quebrado, loucura. Foguetório. Valeu. Obelisco, Copa no Obelisco. Copa no Obelisco. Oh, meu, foi uma loucura. Que noite aquele dia, né, meu? Que noite aquele dia. Olha que loucura, né? Que noite aquele dia, cara. Eu vi as mensagens aqui, tinha uma do Maurício Placeiras dizendo, Conrado, quando falou dos Libertadores da América ontem, faltou o Artigas, Conrado. O Artigas, que é o cara que libertou o Uruguai, né? E aí sabe o que foi que eu me lembrei, meu? Da minha coleção de selos, brother. Lá eu vi o Artigas pela primeira vez. Cara, olha aqui, cara, os selos do Artigas aí, ó. Lá do Uruguai, Artigas. Eu vi, como esse cara deve ser importante, porque ele tem vários selos igual o dele, tá vendo, ó? Quando eu era criança, aqui tudo era criancinha, cara. Quer ver um outro que eu vou te mostrar? De onde é que eu tirei? Meu, grandes coisas que eu aprendi na vida foi daqui, tá? E a primeira vez que eu falo do Simão Bolívar, cara, foi aqui, ó, da Magyar Posta, ó. Magyar é Hungria, né? Budapeste, né? Aqui minha coleçãozinha de selos. Aqui são os primeiros deles. Olha só, cara, como é organizado. Eu vou botar até os nomezinhos lá. Brasil, Correios e Telégrafos. E eu botava por país, ó. Tudo bonitinho. Olha como era organizado. Isso aqui, cara, eu tenho 9, 10, 11 anos. Aí eu comecei a colecionar. Olha como eu sou velho, eu colecionava selos, bro. Deixa eu pegar um outro. Colecionava selo, brother. Olha isso aqui, coisa louca lá em cima, lá. Bom, mas daqui que eu aprendi muita coisa, né? Porque tinha vários lugares do mundo. Qual é o nome dos helicópteros, dos lugares, dos bichos. Meu, aqui que eu moro. Deixa eu mostrar aqui que eu nunca mostro por dentro. Eu lembro certinho do dia que eu comprei esse aqui, ó. Que eu achei tão lindo esse balão. E aí que eu aprendi que o nome dele era Montgolfier. Que foi o primeiro balão, né, cara? Que vou lá em Paris, querido. Eu volto na Torre Eiffel. Os países... Esses daqui eu também me lembro que foram importantes. Gibraltar. Eu sempre quis conhecer Gibraltar. Te lembro que eu tava em Gibraltar. Mostrei pra vocês que era muito importante pra mim. Porque tinha esses selos, tinha uma proteção, ó. Ah, não, isso deve ser mais raro. Tem uma proteção. E foi por causa desses aqui, meu, que eu li Carlos Magnus e seus cavaleiros. Por causa desses que eu li Carlos Magnus e seus cavaleiros, que é o primeiro livrão que eu li na vida desse tamanho, assim, o Pepita de Leão escreveu. Do Rolando, a Durandina, que era a espada do Rolando, né? Lá no final ele grita Roncesvalles, Roncesvalles. E eu sempre queria saber na França onde que era Roncesvalles, porque eu não achava em lugar nenhum enciclopédia. Não achava enciclopédia nenhuma, brother. E aí eu tive que, só depois de adulto, fui saber que é quase chegando nos Pirineus, né? Roncesvalles. Aí o Montgolfier, deve ser importante, cara, porque ele tá sempre nos selos, né? E assim a gente vai... E aqui tem outro libertador da América, o San Martín, o José de San Martín. Devia ser importante, que tinha vários, tá vendo? Tem outro San Martín lá. Do meio aqui não é ele, do meio Belgrano, que é aquela avenida importante lá de Baires, né? Cara, que coisa de louco, né, meu? Que coisa boa, velho. E aí também descobriram que tinha vários países que já não existiam mais, entendeu? Que nem era o Campuchea, ó. República Popular do Campuchea. Campuchea foi um país que existiu de 75 a 79, que era antes do Camboja, né? Loucura, né, bro? Aqui é mais o Campuchea aqui, ó. Abri mais um álbum agora aqui, meu, e o primeiro que eu achei foi o Fujiha, entendeu? Cara, eu não sabia o que era até agora, meu. Agora eu fui botar no Google, porque hoje em dia tem Google, na minha época não tinha. Eu descobri que é um dos 7 Emirados Árabes Unidos, né, meu? Um deles, um bem pequenininho.
E esse sempre foi um nome que chamou atenção, porque parecia sujeira, né, cara? E aqui, ó, aqui o Kampuchea já virou Royame do Camboja, já era o reino do Camboja, já, ou seja, já é pós-79 isso aqui, ó. Aqui embaixo é o Laos. Cara, eu era criança, eu tinha selos, filatelia, tinha numismática, moeda, guardo até hoje. As notas de dinheiro dos países que eu vou guardo até hoje, tinha um monte também. E aí tu vê esse caráter do cara ser um colecionista, né, meu? Colecionista. É pra te ver que desde aquela época pequena, eu tinha 9 anos ali, eu já tinha esse problema de querer tapar o buraco, né, meu? Já tinha esse problema, ó, talvez não era o Grand Canyon naquela época, mas já sabia que o mundo era o mundo, né, meu? Que era muito maior de onde eu vivia, né? Porque tinha coisa do... Tu tem noção, meu, que eu sou do mundo que não tem internet. E eu sou do mundo que a televisão só tinha 4 canais, cara. Globo, Band, SBT e Manchete. Ponto final. Não tinha nem Sky na época. Tá louco, né? Sky nem MTV. Eu me lembro do primeiro dia que a MTV foi retransmitida aqui pro Rio Grande do Sul. Os caras só tinham 2 clipes, cara. Tinha o Right Said Freddy, que ele tinha o I'm Too Sexy, te lembra? E a outra era Nirvana, Smell Like Teen Spirit, cara. E na minha cabeça ele gravou errado. Eu achava que os carecas do Right Said Freddy, que era um grupo gay, eu não sabia naquela época, eu achava que eles eram Nirvana, tá ligado? Porque eles tinham um aspecto mais rock and roll, né, cara? Cara, era o grunge, não existia grunge no mundo, brother. Tava recém começando, brother. Na propaganda, né, cara? Tu viu os caras ali, careca, fortão, gritando, bah, esses caras são do rock and roll. Lê do engano, lê do engano. Aqui é minha casa, tá? A gente sai lá, sobe, eu fico falando daquela porta lá de baixo, lá, aquela lá, ó. A gente sobe, vem aqui pra cima e a gente chega aqui. Daí tem meu quarto, onde eu tenho uma biblioteca, o meu escritório, onde eu tenho outra biblioteca, aqui é a biblioteca da casa, que eu tô limpando porque tá lotado. Então olha o que eu tenho de livro aqui, ó. Os livros que eu vou ter que desovar, né, cara? Mas eu quero mostrar pra vocês, que era sempre assim, ó, coleção de livro, entendeu? É tudo uma coleçãozinha. Ou é um atlas, ou é alguma coisa, ó, uma enciclopédia de alguma coisa, uma gramática, até de astrologia tem, ó, tá vendo só? Deixa eu ver se eu passo aqui por esse lado. Cara, e é tudo conhecimento enciclopédico, entendeu? Por isso que eu sei um monte de assunto. Porque eu sempre busquei lá de arte, aqueles eu vou deixar de arte, os Machado de Assis vai ficar. Mas é sempre assim, meu, grande Atlas Mundial de Seleções, grande Atlas da História Universal, é Atlas de Arte Comentada, é Atlas de Mito Literário, Dicionário de Mitologia, de Ópera, Literatura, os grandes segredos dos autores, tudo, é tudo uma coisa pra tentar descobrir uma coisa mágica, tá ligado? Um conhecimento mágico. Bom, todo mundo tem... Olha os livros que eu tinha, os grandes mistérios do passado, grandes enigmas da humanidade, Semeadura e Cosmo, que é o Freud já tá aqui, a interpretação dos sonhos, né, um deles. Meu, ó, livro de cabeceira do homem, que eu comprava nos sebos, tá ligado, Bartão? Todo quebrado, livro velho, que era uma... Aí o cara cresce, né, meu, sai das enciclopédias e começa a ler os próprios livros mesmo, né? Daí ele vem pra cá. Meu, aqui lá são os livros que eu já não toco muito, aqui são os que eu li, gostei e eu não posso doar, tá? Daí eu, tipo, tudo que eu li na vida dos... Caras que eu li tudo na vida. Ítalo Calvino, caras que eu li tudo na vida. Ítalo Calvino, Saramago e o Chuck Palahniuk. Esses caras eu li tudo. Aqui são, tá aí, todos os clássicos da humanidade, né, meu? Porque o cara, tipo, tem que ler os clássicos todos pra ter uma formação clássica na cabeça, né? Daí tem. Daí a gente sai de lá e vem pra cá. Eu quero mostrar minhas... Olha eu aqui, ó. Quando eu era jovem estudante, ó. O meu irmão, Bibi. Aqui, ó. Aqui tem mais eu. Eu com a minha mãe e eu com o meu Fi-Fi. Aqui eu vou mostrar aqui. Aqui é a minha primeira... Cara, isso aqui é maluco. Esse foi meu presente, cara, de quando eu tinha 9 anos. Cara, eu ganhei a La Russe e vinha 2 por mês. Olha o tempo que demorou, são 30, tá? Ou seja, de 15 meses, um ano e pouquinho. Pá, tá aqui, meu, é daqui que eu aprendi tudo, meu. Lendo essa porra da La Russe, meu. Aqui estão tudo... Esse aqui tu pode ver que eles estão usados, óbvio. Agora estão meio abandonados aqui, mas estão usados pra caralho. E também, ó, os clássicos do Brasil, né, cara? Meu, os clássicos do pensamento universal estão aqui, né? Schopenhauer, Rousseau, Montesquieu, Hegel, daí vem os caras da economia que mais relacionados com as ciências sociais, né? Malthus, que é da demografia, o Marx, tal. Os clássicos, irmãos Karamazov, Stendhal, Vermelho e Negro, Goethe, o Sofrimento do Jovem Werther, minha primeira versão, acho que eu tenho uns 3 Werther diferentes. Desse outro lado que a gente tem a antologia da literatura mundial, né? E aí são os assuntos, né? Contos e novelas, antologia do pensamento mundial, poetas estrangeiros, lendas e fábulas e discursos brasileiros. E aqui em cima, como eu era advogado, né, meu, tem os pontos de Miranda, né, querido? Tem os pontos de Miranda. Desse lado a gente já vem para os de processo criativo, né, meu? E aí a gente tem os caras que descobriram o seu autoconhecimento através da viagem, o processo criativo nas artes, na fotografia e no cinema, né, que é o meu
meu trabalho. Depois a gente tem na literatura, processo criativo na literatura. Pensar a escrita. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é bem dizer o Jung, né, brother? O sinal do Nabokov é bom, tá? Não, todos são bons, aqui não tem um ruim. Aqui são só os livros que eu vejo todo dia, tá ligado? Que eu catalogo todo dia. Mais processo criativo aqui também. Aqui são livros, meu, que eu sempre tive de citações. Tu vê que a maioria deles são velhos e quebrados, estavam nos sebos, né? Cara, esse da história, das etimologias são muito... Bom, esse é o melhor livro que tu pode ter pra comprar. Milor, definitivo, tá, meu? A Bíblia do Caos. Pode comprar. Esse livro, meu, tu compra e deixa no banheiro, brother, tá? Do lado do vaso sanitário, pra tu sempre ficar folheando, pegar uma pérola aqui dentro. Milor, cara, um baita pensador brasileiro aí, né? Baita pensador brasileiro, sempre com muito humor, um cara... Bom, esse cara traduziu Shakespeare, né, brother? Ponto final. Tem que ser meus livros de museus do mundo, né, cara? A gente tem todos os museus, cara, vai... tem um fechado, que vergonha aqui, ó. Hammershoy, o cara que eu mais adoro. Todo mundo, tem todo mundo. Aqui mais dicionários, tal. Que eu fui campeão de pôquer brasileiro. Olha pra onde o assunto desgringolou, brother. Mas tu acabou vendo que sem querer aqui de um assunto de futebol, a gente foi pra construção do conhecimento. No início eu tinha selos, que era figura, o cara não sabia ler, tá ligado? Ele via figuras. O primeiro livro que eu li na vida, eu li com 4 anos. Que era o Atlas da Arte Universal. Cara, óbvio que eu não li, tá ligado? Só sabia ler as figuras. Mas eu girava tudo e vi todo aquele monte de fotinho ali e tal. E aí vem a questão dos selos, de buscar mais fotinhos do mundo todo pra colocar, entendeu? E depois disso, cara, vem conhecimento enciclopédico. Depois que o cara começa a ler, vem conhecimento enciclopédico, entendeu? Conhecimento geral, em todos os assuntos possíveis. Depois a gente vai para enciclopédias de cada campo de conhecimento, entendeu? O cara começa a detonar aquilo ali. E depois o cara vê que aquilo ali é muito raso, ele começa a ir para os clássicos. Primeiro tu faz a tua formação clássica, meu, vamos ler os clássicos. E eu lia muito clássico. Até que eu tive um professor que falou para mim o seguinte, não adianta tu ler todos os clássicos, senão tu vai ler as mesmas coisas que eu li e o conhecimento não vai dar um passo adiante. E aí, cara, foi quando esse professor começa a me ensinar o seguinte, Conrado, tu vai ler isso. E é pra tu ver, quando a gente chega ali no meu conhecimento social, ele diz, Conrado, esses são os autores que tu tem que ler, da economia tu só tem que ler esses 3 por enquanto, depois tu vai pra tal assunto, ou seja, eu parei de ter todas as coleções, queria saber tudo. E eu comecei só pros clássicos certinhos para poder dar tempo de ler coisa nova. E aí eu cheguei nos autores modernos, tal, e depois que eu dominei, que pretensão, que eu óbvio, mas que eu tive um conhecimento muito amplo da questão da literatura, depois eu comecei a ter o conhecimento mais amplo das enciclopédias, o mais clássico ali do meio, e depois mais contemporâneo, eu comecei a buscar como é que esses caras desenvolviam aquele conhecimento. E a gente vai pro processo criativo, só que as minhas leituras estão ali até hoje, que nem importa para abrir, porque como é que esses caras desenvolveram esse conhecimento? E aí, cara, tu começa a ver que alguns desses autores, muito respeitável, tu lê muita coisa, ele só tem uma fórmula, ele não tem uma criação nova. Ou seja, talvez ele teve uma criação, mas depois ele não se reinventa mais. No momento que ele não se reinventa, que ele vira só uma cópia de uma fórmula, ele perde o respeito. Foi assim que eu parei de ler o Chuck Palahniuk, tá ligado? Tipo, o cara começou só a se repetir, mas no início ele era genial. O Saramago é genial sempre. O Italo Calvino também. Sobre o Chuck Palahniuk. Cara, esse cara escreveu o Clube da Luta, tá ligado? Um baita do livro, né? Que virou um baita no filme também. Poucos filmes que são completamente reais ao livro, tirando o final, né? Que é diferente, porque no livro o cara se mata e no filme não, né? O tiro sai pela culatra. Pela culatra não, porque a culatra é por trás, né? O tiro só entra aqui e sai por trás do cara. Bom, cara, eu tive que ler muitos livros dele depois que eu já tinha visto que era uma cópia, um processo formular, para eu poder aceitar. Eu tive que tomar muitos goles desse leite azedo para aceitar, que esse cara caiu no golpe de eu vender livro e fazer só livro em massa aí, que nesses caras todos fazem no Brasil aí para vender autoajuda aí, né? Me doeu. Mas eu adoro ele. Voltando ao assunto aqui, Daí a gente passa do processo criativo, do como o cara cria tudo isso, e aí eu comecei a ter admiração por outras pessoas e reconhecer quem era gênio nessa história aí. E eu venho pro terceiro assunto, né, cara, que é o para que foi construído esse conhecimento. Para que construir esse conhecimento, cara? Para que passar? Por que criar um processo criativo próprio para passar melhor esse conhecimento? Essas coisas começaram a me encantar. Mas antes disso, cara, só para a gente dar uns passos atrás em termos de arte, dizer desses copistas aí, né? Tem uma escola artística cujo nome é maneirismo, cara. Isso aconteceu depois da Renascença, veio a escola do maneirismo. Por que o nome é maneirismo? Porque eles pintavam a maneira dos grandes mestres, entendeu? Eles eram só os copistas dos Leonardos, dos Michelangelo. Tanto que o
próprio Rafael, cara, pô, o cara pinta a escola de Atenas, tá ligado? Lá no dormitório do Alexandre VI, que era o Rodrigo Borja, né, brother? Pinta pinta a coroação do Gregório VI. Gregório VI. E tem até o Sylvester Stallone. Cara, nem o Rafael era aceito em Firenze de tão ruim que ele era, tu entende? Ele não copiava bem o Leonardo e o Michelangelo. E ele teve que pintar lá em Roma, querido. Vaza daqui que tu não tem chance. Foi pra Roma, tá ligado? Pro Vaticano. Porque os bons porque o centro daquela época, sem dúvida nenhuma, eram os Medici em Firenze e os Sforza em Milano, né, cara? Milano, né? Então Roma é lixo, tá ligado? Roma tem um papado, tem importância, mas pros caras de verdade, isso aí, mas por que ele tá falando maneirismo? Vamos voltar pro maneirismo. Hoje em dia também, cara, que tu vê na internet aqui, no nosso mundo de literário, tudo uma cópia. Todos esses caras se vê no YouTube, Instagram, aqui, a grande maioria, tudo uma cópia de uma cópia de uma cópia de alguém que fez ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Ponto final, tá ligado? Os caras estão aplicando fórmula para tirar dinheiro das pessoas online aqui. E tem gente que decai nessa forma. Cara, e aí que tá, eu bato palma porque esses caras ao menos são, por mais que seja uma fraude, tá? Tipo de criação de conhecimento, eu bato palma porque esses caras estão levando conhecimento para as pessoas, ao menos é que nem o Paulo Coelho, tá ligado? Cara, só copiou as melhores histórias do mundo árabe, ele vem dizer, as grandes fábulas. Mas parabéns, as pessoas. Mas parabéns, cara, esse cara fez as pessoas lerem, entendeu? O cara divulgou a literatura, o pessoal voltou. Eu me lembro, cara, no final dos anos 80, 90, todo mundo só lia Paulo Coelho, cara. E foi um boom literário que esse cara virou, tipo, do mundo, assim, né? Mas pra nós no Brasil, continuar gravando aqui, mas daí comecei a assistir os stories e falei, cara, será que eu já não me perdi muito? E eu vi que eu me perdi demais, então eu vou voltar pra cá desde o início, tá? Eu sei que alguma parte que eu não comentei, para quê, né? Isso aí a gente vai comentar depois. Mas enquanto eu tava vendo, eu comecei a pensar uma outra coisa, cara, quando eu tava narrando como é que construir. Enquanto eu tava narrando pra vocês, olha só meu processo de autoconhecimento que tá acontecendo aqui, entendeu? Enquanto eu tava narrando pra vocês como é que eu criei o meu conhecimento, eu fiquei pensando, qual foi o dia 1? Qual foi o dia 1 que eu resolvi gostar disso? E por quê? Eu falei pra vocês que o livro importante ali que eu li quando eu era criança, lá era esse Atlas da Arte Universal, tinha um monte de figurinha, né? Mas o dia 1, cara, que eu gostei disso, que agora eu me dei conta, eu vou contar pra vocês, brother. E o porquê? Olha que loucura, olha que loucura. A gente morava num apartamento bem pequeno e um dia a gente comprou um apartamento do lado. Ou seja, a gente tinha um apartamento que devia ter os dois somados, não devia ter 100 metros quadrados, mas tinha tipo assim, 14 aposentos, tá ligado? Tinha micro quartos, assim, porque era tudo apartamento simples. Pelo fato dele ter, assim, 14 aposentos, um desses aposentos, que era um dos quartos, esses micro quartos aí, virou a nossa biblioteca, cara. Minha mãe, não, aqui vai ser a nossa biblioteca. Então a gente tinha uma biblioteca em casa, entendeu? E coube a mim, Fernando Conrado, com 7 anos, 7, 8 anos, cara, vamos colocar como margem quando eu ganhei a La Russe, tá? Que eu só ganhei a La Russe, porque eu já tinha uma biblioteca pra botar a La Russe, então vamos botar aquele ano ali. Tipo, é antes daquilo ali, então é antes de 88, 87, tá? 89, 88, 87, 89, aquilo ali. Vou fazer uma pausa que eu acabei de ter, mais uma coisinha surgiu aqui, ó. Quando eu tava lendo minhas mensagens de manhã, que o cara mandou lá, faltou falar do Artigas aí, tal. Tinha uma outra mensagem, cara, que era de um pai dizendo o seguinte, ó. Conrado, eu tenho 34 anos, tenho uma filha de 5 anos e eu quero saber como é que eu faço pra não ficar sem que nem tu. E isso aí, pra ver, cara, eu li isso aí e não sabia, comecei a falar de futebol e do futebol veio o Artigas, veio o selo, do selo veio os outros selos, veio os outros livros, virou um papo maluco que eu tô respondendo a pergunta daquele pai pra aquela filha, tá ligado, meu? E talvez através da leitura daquilo ali eu tenha enxergado, mas se bem que isso eu já havia pensado antes, mas talvez foi esse estopim pra dizer o que eu vou dizer agora. E aí tu vai dizer pra mim, tá vendo qual é o seu processo psicanalítico da livre associação freudiana? Talvez seja, mas talvez não. E eu nunca falei que Freud estava errado. Vou deixar claro, ele só era uma farsa, uma fraude, mas ele não estava errado. Não estava de todo errado, né, cara? Só o que eu tentei falar nos últimos dias foi, olha os efeitos colaterais dessa porra toda, cara. Não precisava, tá ligado? O efeito colateral é muito pior do que o benefício. Bom, vamos sair desse assunto, senão vai dar problema de novo. Quarta camada. Agora eu entendi o negócio da quarta camada. Mandaram pra mim aqui, tem o Ítalo Marcilli aí, que é um cara que, pô, Lara, a gente tinha falado 500 vezes do cara, todo mundo falou agora, tô até seguindo aqui, né, pra ver. Até não consegui assistir nada, porque eu vi que tem um monte de respostas ali em cima, e parece que ele faz umas lives, né, mas eu não consegui assistir nada ainda, tá? Até vou Não é que eu entendi, né, cara? Eu ouvi falar e eu sabia, porque, cara, chegava de mensagem pra mim, isso é coisa da quarta camada ou não é? É que eu não sei, cara, eu sou cientista social, querido, eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Tava, o que eu tô falando? Vamos voltar lá daquele momento lá.
Mais uma ressalva aqui, meu. Quando eu falo da psicologia, meu, cara, eu não tô analisando o ser humano, que pra mim pouco importa, tá ligado? Eu tô analisando a sociedade, cara. Eu tô afastado, entendeu? Analisando isso. Então é por isso que pra mim me interessam mais os efeitos colaterais do que ele fez pra cada um dos seres humanozinhos ali, que eu não tô nem aí. Porque é óbvio, cara, que o tratamento psicológico ajudou essas pessoas. Tem pessoas, pelo amor de Deus, cara. Eu já falei pra vocês que a loucura é a pior coisa que pode acontecer pro ser humano. É melhor tu perder uma mão amputada que tu ser louco, tá ligado? É uma coisa óbvia. Mas isso aí, cara, pra quem tá analisando a sociedade, pouco importa. Por que pouco importa? Porque ele tá ajudando o ser humano lá, mas eu tô vendo efeito colateral social, cara, acerca da moralidade, da ciência e da verdade. É outro rolo, tá ligado? Se tu não percebeu isso ainda, meu, tenta te afastar e tenta enxergar que nem eu, vendo de fora o que tá acontecendo. Não vê esse... Caraca, esse papo chato de louco aí, voltando pro assunto. Tenho lá 7, 8 anos, tal, minha família, apartamento de 100 metros quadrados com 14 aposentos. Esse é o ponto. E aí um desses aposentos foi escolhido para ser a biblioteca, cara. Tá, e olha só, e ali começou a loucura. Compraram as estantes, botaram lá aquele monte de livro do meu pai e da minha mãe, os caras advogado, tinha estudado engenharia, meu pai era professor de educação moral e cívica, minha mãe tinha estudado arquitetura, então tinha um monte de livro que a gente já tinha lá guardado todas as coisas todas. E aí a minha mãe me colocou de responsável por arrumar a biblioteca. Cara, eu não sabia nem ler direito, tá ligado? E eu tô lá arrumando a biblioteca. E aí, cara, eu vi que foi uma transição pro mundo adulto, entendeu? Eu tive o acesso para tocar coisas que eram do meu pai e dar um rito de passagem que as pessoas só vão ter quase na faculdade com 16 anos. Eu tive com 7. Tu entende? Tocar aquele livro do meu pai, tocar as coisas da minha mãe, tocar coisa do mundo adulto, tá ligado, meu? Tocar o mundo dos grandes, entendeu, cara? Cara, é muito simbólico, antropologicamente, esse rito de passagem, entendeu? E aí, cara, tô entrando no mundo adulto e tô sendo senhor do mundo adulto, né, meu? Senhor do mundo adulto. Porque eu sou elevado a responsável pela biblioteca da família. Tu te ligou o símbolo disso, meu, te liga, pode parecer uma coisa boba, né? Mas tu entendeu, por de 7 anos, meu, eu tô responsável pelo conhecimento. Botar os livros em ordem alfabética, deixar eles limpos, botar por assuntos. E essa coisa é tão louca que eu me lembro que naquela época eu botei o processo do Kafka junto com os processos penal, o livro de processo penal, tá ligado? Tava o processo vai tudo junto pra aquele lado. 7 anos, tá ligado? Eu já tocava no Kafka, na Metamorfose, tá ligado? Minha mãe já me contava lá com 7 anos que o Sansa Gregor, lá ele virava barata e ele tinha uma família que ele cuidava todo e quando ele vira barata, toda a família começa a trabalhar e tal. No final, eles só varriam ele e botavam no lixinho pra mostrar que ninguém era insubstituível, cara. 7 anos, meu. Pra mostrar que nem naquela música do Toquinho que tocava naquela época, tu quer fazer um castelo, fazer um guarda-chuva, um barco, tal, e no final descolorirá, brother. Por que tu quer fazer tudo isso se no final descolorirá? Essa é uma grande questão existencial, né? Do para quê? Pra que, né, meu? Fazer castelo, essas coisas todas, vai descolorir no fim. Cara, pra encontrar sentido na vida, brother. Sentido, evolução intelectual e sentido, tá ligado? Só sentido vale a pena encontrar. Fino isso, né? Mas vamos... E olha a loucura, meu, quem acompanha mais tempo que sabe, né? O Chico Anísio era padrinho do meu pai, quando meu pai se forma, ele escreve lá no papelzinho assim, ó, eu era bebê, recém-nascido, ele escreve assim, ó, Fernando, toma conta que o mundo é teu. Então, eu desde criança fui criado com essa coisa megalomania, Chico Anísio, tá ligado? Era o astro da TV, o maior humorista do Brasil. E ele escreve uma coisa num papelzinho dizendo que o mundo era meu. E eu criança, e eu descubro que conhecimento é geral do mundo, tá ligado? E é ali que tá a resposta pro mundo, tá naquilo ali. Tu entende que eu sou uma criança de 7, 8 anos, mexendo em livros sobre maquinário da engenharia do meu pai, mexendo em livros de arquitetura da Bauhaus, do Frank Lloyd Wright, do Mies van der Rohe, com 7 anos, cara. E tô mexendo no processo do Kafka. Olha o nome processo, tá ligado? Que eu te falei em cima do que eu gosto, cara. Processo criativo, tá ligado? O processo tá sempre esse nome processo dentro da cabeça. Tu te ligou essa loucura toda, meu? Então, meu, foi de lá, meu, e até que ponto aquilo ali, e aí cara, eu criei um destaque disso aqui, porque tá muito bom, eu fiz pra mim, tá? Porque o processo que eu tô chegando numa resposta, porque eu cheguei numa resposta, tá ligado? Esse processo que eu cheguei nessa resposta tá muito bom, eu gravei pra mim, não precisa nem assistir, tá? Então por isso que eu parei aqui um pouco de falar. Tá, pra vocês não tem parada, mas eu parei, tá? Eu fiquei, eu acho que uns... Que bom que tá gravado, porque às vezes a gente pensa, chega numa resposta, tu gosta da resposta, mas tu não te lembra como é que tu chegou nela, né, cara? Cara, olha que dádiva esse Instagram aqui, né? Que dádiva isso aqui, eu ter gravado isso. Seguindo o assunto, de onde eu parei ali, que aí foi o que eu me dei conta quando eu tava falando com você.
antes disso, fazer mais uma ressalva ainda. Cara, quando a Legião Urbana lança o 2 em 86, que eu ganhei no Natal de 87, e a gente ouve Eduardo e Mônica, que ela gostava do Bandeira e da Bauhaus, as pessoas não sabem o que é Bauhaus até hoje, eu com 7 anos já sabia, tá ligado, meu? Fico viajando assim, eu quase me perco, né, meu? Mas olha só o que foi que eu me dei conta aqui, meu. No momento que esse pai e essa mãe mandam essa criança, olha só como eu já coloquei exterior para não ficar emocionado com o que eu vou dizer, né, meu? Quando eles colocam, entende, quando esse pai e essa mãe colocam essa criança responsável pela biblioteca e essa criança entende que a biblioteca é igual a conhecimento, se ele não cuidar do conhecimento, ele vai frustrar esse pai e essa mãe, né? Ele vai frustrar essa responsabilidade. Ele vai frustrar essa responsabilidade que ele recebeu, né? E no momento que ele amplia esse conhecimento, ele vai ter mais admiração, mais respeito, mais amor desse pai e dessa mãe, né, cara? E aí, até que ponto aquela criança, que no caso sou eu, e aí até que ponto essa criança não aprendeu que quanto mais conhecimento ele tiver, mais admiração ele tem, mais amor desses outros dois. E obviamente existe uma grande carência nisso aí, que eu não sei que ponto o pai não tem como voltar, como descobrir, e Freud é uma farsa. Tu entende, cara? Daí na cabeça dessa criança, conhecimento vira igual amor, né, cara? E ele desenvolve a paixão pelo saber. E esse drama existencial vem até hoje, como eu já falei pra vocês desse Grand Canyon, que talvez um dia tenha sido um buraquinho pequeno, ou sempre será que se foi... E pouco me interessa se sempre foi Grand Canyon ou não, mas o que interessa na realidade é o seguinte, cara, que esse problema não passa nunca até hoje, que eu tenho que estar aqui falando e 50 mil pessoas têm que estar me dizendo, Conrado, como tu é inteligente, como tu é inteligente, como tu é inteligente. Talvez naquele momento, e aí que tá, tipo, o meu questionamento todo não é questão de carência ou conhecimento superior. Isso aí, óbvio, eu já sei, tenho certeza disso, não é novidade nenhuma. Mas, o quanto mais eu sei, mais eu sou, né, cara, que é o meu moto pessoal, né, é isso aí. Quanto mais eu sei, mais amor eu... Quanto mais eu sei, mais amor eu ganho, mais eu me sinto completo, um ser humano maior, né, cara? Agora eu botei um elemento mais, hein? Que não tinha na minha fórmula, hein? Mas pouco importa também. O que interessa é o seguinte, cara, talvez aquele seja o momento que eu fiquei dodói na minha cabeça, porque eu não bato bem, tá ligado, né, meu? Eu não bato bem. E esses dias eu tava conversando com o Picon, Felipe Picon, que é meu brother, e eu tava dizendo que foi bem nessa época que eu criei um alter ego, né, meu? Porque, tá ligado, né? O Conrado, tipo, hoje eu sou outro homem, tá? Mas antigamente tinha 2 Conrados. Dois Conrados, um deles era esse cara, a criancinha carente lá de amor e frágil perante o mundo, e o outro é o Conrado Superstar, esse cara que fala tudo, sabe com todo mundo, popular no colégio, presidente da turma, presidente do Grêmio Estudantil, presidente do centro acadêmico, essa história toda. Isso aí, meu, vem desde o início da minha vida, cara, vem desde que eu me entendo por gente, entendeu? E não são 2 Conrados, é o Fernando e o Conrado, né, cara? Cara, não é à toa que eu gosto do Clube da Luta do Chuck Palahniuk, né, meu? Porque o alter ego do narrador é o Brad Pitt, né, brother? E o meu alter ego é o Brad Pitt. Óbvio que meu alter ego Conrado é o Brad Pitt, né, bro? Ou é o Brad Pitt, ou é o Arnold Schwarzenegger, ou é o Muhammad Ali, né, meu? Não é nada menos que isso, tá ligado? Nada menos que isso. Eu me divirto com esse negócio. Voltando pra cá. Então, cara, o Fernando, aquele serzinho frágilzinho, aquela criancinha carente, tal, e o Conrado, esse pais, cara. Cara, e a minha vida é assim, cara, desde que eu tenho 9 anos. Até apareceu na internet, deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui. O cara que pela primeira vez me chamou de Conrado, cara, que era o primeiro cara que me chamou de Conrado na vida foi o Rafael Rafid, que apareceu aqui na internet. Pô, Conrado, tô te seguindo aqui, tá? Ele era meu colega aqui no Sul, foi morar em Brasília, depois mora no Rio, mas ele é carioca. Até o apelido dele no colégio era carioca, sei que é o professor Mariazinha, 3ª série. Eu tenho 9. Eu vi esse cara há 30 anos, tá ligado? Ele até falou, pô, tem aqui umas cartas que tu escreveu pra mim, selos, tá ligado? Umas cartas escreveu pra mim como é que tava a vida em Porto Alegre, perguntando como é que tava a minha em Brasília, tal. Ou até o Rafid, eu te marquei aqui, manda foto dessa porra dessa carta. Ele falou que tu tem agora, eu quero ver, meu. E assim eu fui minha vida toda, brother, a vida toda, até que chegou um momento que eu me virei fotógrafo, meu. E aí, olha a loucura, tá ligado? Agora eu vou falar da arte como terapia. Só que acabei botando aqui a carreta à frente dos bois e não falei de uma coisa. Cara, qual é o meu dodóísmo, tá? É óbvio que é um... Não sei se é um transtorno, nível transtorno, tá? Mas eu tenho um déficit de atenção e hiperatividade, tá ligado, meu? E agora eu não sei se eu sempre tive isso ou se começou nessa época. E agora eu não sei se eu sempre tive isso desde criança ou se começou ali nos 7, 8 anos, quando eu tive que correr atrás de conhecimento, entendeu, meu? E aí um conhecimento infinito eu tô correndo até hoje, tá ligado? Mas tu entendeu? Esse é meu dodóísmo, né? E eu sei que tem muita gente que se... Já mostrei pra vocês meus boletins escolares do colégio, né, meu? Era tudo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9,5. E o Fernando não para quieto, o Fernando não faz o quê? O Fernando fala com os coleguinhas. Isso aí, né, meu? Sempre tive isso aí. Mas desde ali.
ser o cara que sou hoje, cara, porque eu tenho orgulho, estou muito feliz com isso, meu. E, cara, e até os perrengues que eu passei na vida nos últimos anos, que eu nunca tive perrengue antes disso, me fez ser melhor ainda, meu. Tipo, tá tudo certo. Eu aprendi a fazer do limão uma limonada, né, meu? Então, parabéns, às vezes me dou os parabéns. Eu faço meu shake hand comigo mesmo. Agora não posso dizer que eu tô segurando o celular. Arte como terapia, vamos voltar para esse ponto. A arte como terapia. Eu era advogado, sempre muito bom advogado, tal, todo mundo gostava do Conrado, Conrado virou fotógrafo. As pessoas começaram a chamar o Conrado para ser fotógrafo, entendeu? E o Conrado ia lá fotografar. Só que quem fotografava não era o Conrado, meu. Quem fotografava, meu, era o Fernando, cara. Aquele gurizinho sentimental, carente, ai, ui, ui, ui. Aquele cara que fotografava, brother. Então, quando os caras chamavam o Conrado, que esse cara é pra fotografar, mas quem atirava era o outro. Quem fotografava era o outro, meu. Eles chamavam o Conrado, e por eu ser hiperativo, assim, eu tô olhando tudo, tô vendo todas as cenas juntos, cara. Por isso que eu digo que eu sou um exército do homem só. Os caras me contratam eu resolvo 500 coisas junto, porque eu consigo, tá ligado? Porque eu me habituei com isso desde o sério. Aprendi a ser assim desde cedo, né? É o antifrágil, né, cara? O cara que se beneficia do caos, né, querido? O Fernando Conrado é um bom exemplo disso. Humildade zero, tá ligado? Humildade zero, né, meu? Bom, mas moral da história. Só que as fotos que eu entregava eram as fotos do Fernando, bro. E essas fotos do Fernando, as pessoas começaram a gostar, cara. E esse Fernando começou a ser aceito, começou a ser amado por essas pessoas. E aí eu me transformei num terceiro cara, que é o Fernando Conrado. Ali a arte serviu para mim como terapia. E aí, cara, vem a arte como terapia que fez eu me tornar esse cara que eu me tornei, fez eu ter certeza de mim mesmo, cara. E aí foi nesse momento com que o sentimento que as pessoas achavam de mim pouco me importou a partir de então, meu. Nesse momento que isso aí, tu tem certeza de ti mesmo, acho que a grande coisa que o homem pode fazer na vida é parir-se a si mesmo. Isso aconteceu comigo, eu sei exatamente quando aconteceu, foi através da fotografia. Eu já tinha 30 anos, tá? Demorou, às vezes as pessoas têm isso muito cedo, eu tive muito tarde, mas tem gente que tem mais tarde ainda, ou nunca chega esse momento, né, cara? Passa a existência toda sem parir-se a si mesmo, né, cara? E nesse momento, meu, acontece algo mais mágico ainda. E é o momento que eu começo a me expor, né, cara? Começo a mostrar minha fotografia, as coisas que eu escrevo, dizer o que eu penso, porque eu paro de me preocupar com o que as pessoas pensam de mim ou não. Isso pouco me importa, eu começo a ter certeza de mim mesmo. E o homem que tem certeza de si mesmo é covarde. O homem que tem certeza de si mesmo, cara, é covardia, tá ligado? Porque daí eu começo a chegar num ponto que eu não me pergunto mais o porquê que eu sou assim, mas o para que eu sou assim, né? E aí eu começo a buscar sentido na vida, né? E a vida vai ficando cada vez mais linda, porque daí tu enxerga um mundo, né, cara? E a fotografia me proporcionou conhecer fisicamente esse mundo todo, né, meu? E aí, cara, minha vida virou magnífica, tá ligado? E eu vivo um sonho, tá ligado? Minha vida é um sonho, meu. É um sonho, eu vivo um sonho, tá ligado, meu? Eu vivo um sonho, cara, até emocionalmente, entendeu? Porque eu comecei a ter certeza de mim, dos problemas que eu tenho, do que eu não tenho. Comecei a enxergar que às vezes eu tô naquele Grand Canyon, às vezes eu tô fora dele, que continua sendo essa dualidade humana que a gente tem dentro de nós. E comecei, cara, foi daí que eu descobri o grande ensinamento da vida, cara, que tá em todo o livro de autoajuda, todo mundo já te falou. O Sócrates já dizia lá no início, cara, conhece-te a ti mesmo, cara, porque quando te conhece, quando tem certeza de si, meu, quando tu age exteriormente, o que tu quando tu expõe ao mundo exterior a tua essência, tu começa a imantar as pessoas que te amam e afastar quem não te ama, cara, e a vida fica muito mais leve, brother. Quando tu não pensa mais em agradar todo mundo, entendeu? Cara, tu só tem que te preocupar em ser real e ser verdadeiro contigo mesmo, que é o oráculo de Delfos, né, meu? Conhece-te a ti mesmo, tava escrito lá, brother. Cara, é o maior questionamento. Bom, o oráculo de Delfos, né, meus caras lá para ter a resposta à sabedoria e tava lá, ó, conhece-te a ti mesmo. O problema é que hoje em dia a gente chegou num mundo tão raso, que as pessoas não têm um manancial teórico, nem um instrumental existencial para se descobrir, né, cara? E é todo mundo que criado para ser uma pessoa que não é. Começa a aprender que para ser aceito, receber amor pelas outras pessoas, tu tem que te transformar numa pessoa que tu não é. Tu tem que tirar esses teus problemas, teus desajustes da vida e te lapidar para encaixar no que esperam de alguém, né? E aí vem uma fórmula, né, cara? O ser humano acaba se tornando cada vez mais óbvio, né, cara? Cada vez mais uma cópia de uma cópia de uma cópia. Ninguém mais pensa mais nada, cara. Quando a gente chega hoje, quer ver uma coisa aqui, ó, na internet, tá? Por exemplo, só dá um likezinho, né? Um likezinho, um coraçãozinho. Tu não tem nem que explicar por que tu não tem nem que
que explicar por que tu gostou, tu deixou de gostar, entendeu? É só um likezinho, tá ok. E porque tu quer receber o like de volta, entendeu? E aí tu já posta no like antes, né? É assim que funciona. Às vezes o altruísmo é um egoísmo a longo prazo, né? Ficou tão raso, cara, que a comunicação agora é por emoji, tá ligado? Parece que a gente voltou pro tempo do Egito Antigo, se comunicando por hieróglifos, tá ligado? Ninguém mais conversa. O discurso tá cada vez mais pobre, né, meu? Cada vez mais pobre, todo mundo cada vez mais... E é ficando cada vez mais rasos que nós vamos desaparecer rumo ao nada. Aquela música do Avenir, né, meu? Fade Out Lines, acho que é o nome, né? A gente vai desaparecer em direção ao nada, brother. E é por isso que tem que voltar a ti mesmo. Começa a viver numa sociedade onde aproveitar a vida por si mesmo é mais importante do que achar sentido na vida, né, meu? E aí a gente fica sempre nesse... Porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Tu não vai nem no para quê, nem o como, nem como para quê. Passa do level 1 da vida, tá ligado? Ficaria pensando, por que eu sou assim? Por que não me amam? Por que eu não faço tal coisa? Foda-se, tá ligado? Eu aceita que tu é assim e tenta enxergar o como ser melhor e para que tu veio pra cá. Porque existe um para quê, tá ligado? A vida tem sentido, meu. Não é um para quê de Deus tem um para quê, um sentido. Não, cara, a espécie humana tem que evoluir, tá ligado? A gente veio pra cá, a espécie humana, um ser humano de nós, tem que dar o passo adiante, a gente tem que evoluir. Só que pode ser qualquer um de nós, cara. Tu pode ser um ser humano especial. Entende, meu? Que um ser humano tem que fazer a primeira evolução para depois toda a espécie humana poder evoluir a partir dele. E tu pode ser esse cara, meu. Tu pode ser um ser humano especial. Eu acho que eu sou, tá ligado? Mas tu também pode ser ele, meu. Esse é o assunto que eu quero trazer para vocês, brother. Talvez esse seja o meu para quê da vida, tá ligado? Talvez eu tenha que ter passado tudo isso para conseguir enxergar sentido, desfragmentar nesse nosso mundo enorme, ter caminhado por todo ele, ter estudado todo ele, para poder ajudar as pessoas a enxergar sentido na vida. Talvez meu para quê seja isso, eu não sei. Eu sei que eu não estou ancorado em mais nada. O que a vida me ensinou é que eu não estou ancorado em mais nada. E eu tenho capacidade para fazer tudo que eu quiser muito bem. Eu não sou humildade zero. Depois tem certeza de ti, meu. A humildade pouco importa, tá ligado? Porque é o que tu é. Tu não tem como fazer diferente. Tu é o que tu é. Tu abandona a noção de arrogância e humildade, cara, porque o que tu é aquilo ali, entendeu? Tu não pode dizer que uma cadeira é humilde ou é arrogante. Tu entende? Tu não pode dizer que uma pedra é humilde ou arrogante. É o que tu é aquilo ali. Tipo, eu não quero dizer do critério ontológico, agora parece que estou falando uma... Existiam umas cadeiras que parecem ter uma cadeira mais arrogante, que naquela Barcelona que o Mi Van der Rohe fez, tá lá em Chicago, lá na pontinha lá, quem chega do canal, que vai pro Rio, né? Quem chega do canal e vai pro lago, tá lá, tem um prédio dele lá e tem a Barcelona tá dentro. Uns pareçam mais arrogantes ou mais humildes, mas essa variação pouco importa, tá ligado? Se tu pensar bem, a não ser quando já tá naquela fase inicial do ai, por que eu sou assim? Tem que ficar te autoafirmando ali, né? Mas quando tu passou daquilo ali, agora pareceu até bobo, que eu ser extremamente bobo e arrogante que eu disse, tá ligado? Eu não tô mais lá, eu tô em outro fase. Mas tô, tá ligado? O problema é teu que tá lá. Cara, mas fora isso, entendeu? Obviamente, cara, nossa diferença é que a gente é um ser humano, a gente não é uma pedra, não é uma cadeira. Então a gente pode ser melhor, né, cada vez mais. Mas a gente pode te aperfeiçoar cada vez mais e evoluir enquanto ser humano. E talvez esses caras que não estejam satisfeitos consigo mesmo sempre queiram mais, né? E talvez consigam mais adiante. Talvez tem mais pessoas iluminadas que já nasceram gigante, né? Mas quem não nasceu tem que querer ser melhor, né, cara? E esse querer ser melhor que vai levar a humanidade adiante. Não sou longe com esse papo, né, meu? Cara, mas é buscar sentido na vida, brother. Isso aqui se resume a buscar sentido na vida. Não tem outro papo. Pra quem já tá nessa fase, que já tá buscando sentido, né, meu? E aí que tá, meu, a gente... aí que tá, meu. É muito louco, né, cara? Porque o que a gente acaba vendo com todas as ciências aí, dessas questões, psicologia, autoajuda, blá, blá, esse tipo de coisa, que esse cara te mostra, muitos desses caras te mostram o caminho certo, mas ele quer que tu faça o caminho do avesso, tá ligado, meu? Eles querem que tu abandone as pessoas que não pensam positivamente, te afaste dessas coisas, só onde com pessoas melhores que tu, pra tu ficar melhor, para que depois tu venha para que lá no final tu venha te conhecer e te torne um ser humano melhor. Só que o caminho é o inverso, né? Tu tem que te tornar um ser humano melhor para depois querer andar com pessoas maiores, aprender mais, se afastar de pessoas que não vão somar da tua vida, te afastar das pessoas ruins. Eu não sei explicar, meu. Aí a gente caiu numa questão existencial, cara. O caminho é daqui para lá ou de lá para cá, né? Eu sei que o caminho que eu fiz é o daqui para lá. Alguns dizem que é o de lá para cá que tá certo. Não sei. Talvez os dois estejam certos. Meu, talvez os dois estejam certos, cara. A única coisa que eu posso dizer, eu não conheço o outro, conheço esse. E esse que eu fiz é bem bonito, cara. É um caminho bem bonito, meu. Bem bonito.
Fiquei até emocionado agora, mas, cara, tá, ô meu, valeu essa conversa hoje aí, né? Que é legal, tá ligado, meu? Tipo, tu te fode um pouco, é resiliente, aprende que tem coisa que tu tem perdas e não tem como reparar. E aí tu vai crescendo e vai aceitando tudo isso aí, tá? É isso aí. Eu vou gravar, vou gravar um outro destaque disso aqui. Se tu gostou desse assunto maluco que chegou agora aí, tem um destaque chamado 1, que foi de onde esse assunto maluco saiu. E esse que é o 2, da onde a gente parou. E que bom que eu gravei tudo isso, cara, pra poder rever um dia e repensar a partir daqui, entendeu? Porque como às vezes me falta um método, como eu não tenho uma prática filosófica séria, me falta um método, né? Que isso aqui tudo tinha que estar escrito, né? Só como meu cérebro é muito rápido, eu não conseguia escrever tudo isso. Então que bom que eu filmei. Depois eu decupo se eu quiser.